estou vendo que em alguns outros lugares, e fico muito feliz de vocês estarem juntos agora com a gente, compartilhando. A gente fala bastante mesmo, tá? Não reparem, a gente está com saudade um dos outros. Enfim, o meu objetivo, assim, eu estava montando essa apresentação e até percebi que, nossa, eu tenho muito trabalho, assim, até foi difícil de compilar, sabe? Mas, assim, o que eu pretendo, assim, ai, meu Deus, bom, tá, o que eu pretendo, eu não vou ficar dando oi, né? Talvez, se possível, também plantar uma sementinha, assim, criativa, né, nesse momento que a gente está vivendo, assim, que a gente está passando, tá? Eu sei que não é muito fácil, assim, a gente está pensando em como produzir, né, produzir arte nesse exato momento é complicado, é bem complicado. Mas eu acho que também a arte pode ser um bom refúgio, tá? E, assim, para a nossa sanidade, né, como ser humano, assim. Então, acho que é bacana se eu conseguir instigá-los a pensar na fotografia, em algumas possibilidades de produção de séries, de projetos, nesse momento. Então, acho que eu já consegui muita coisa, tá? Não vou ficar com essa pretensão aí, porque eu acho que é demais. Mas, enfim. Como o Rad e a Luíla falaram, a minha formação é em artes visuais, né, graduação e mestrado, e eu tenho uma especialização em fotografia também na UEL. Então, assim, vocês vão perceber que é um trabalho que é muito voltado às artes visuais, né? Não é uma fotografia utilitária, comercial, não é nada disso. Então, vai sair um pouquinho desse campo, então vai entrar exatamente dentro da arte contemporânea, tá? Talvez para alguns possa ser mais familiar isso, para outros nem tanto. Mas eu vou parar de falar tanto e vou começar a mostrar um pouquinho, tá? É legal para a gente testar, ver se vai dar certo. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz para vocês. Bora ver. Fiz o PowerPoint, tá, gente? Opa. E assim, eu vou pedir para o Radilson e para a Luíla, se eles estão vendo, daí eu imagino que todos estarão visualizando. Dá para ver, né? Sim, ai, que bom. Um problema a menos. Então tá, gente. Eu vou falar, então, a partir dessas imagens, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória na fotografia. Eu iniciei, então, na fotografia mais ou menos no ano de 2005. Então, faz 15 anos atrás. São alguns anos aí de fotografia, né, de projetos, principalmente do estudo da fotografia. E eu descobri a fotografia dentro do curso, então, de artes plásticas na UDESC. Antes disso, eu sempre tive essa pretensão, de alguma forma, de viver de artes, né? Gente, desculpem o barulho que faz aqui em casa, tá? Mas, assim, sempre tive a pretensão de viver de arte, sempre desenhei muito, pintei, etc, etc. E quando eu descobri a fotografia, minha vida simplesmente se voltou totalmente a ela. Eu não consegui mais fazer outra coisa a não ser a partir dela. Fiz pintura, fiz desenho, mas sempre a partir da fotografia. Então, assim, eu passei muito tempo dentro dos laboratórios fotográficos, né, do laboratório fotográfico que a UDESC tinha aqui em Florianópolis, fazendo várias experiências dentro da fotografia analógica, tá? Essas imagens que eu estou mostrando aqui são feitas com a fotografia analógica, com filme 35 milímetros, e assim eu fui experimentando várias estéticas, várias técnicas fotográficas, tanto no PB quanto em cor, tá? Mas eu compilo mais o trabalho dentro da questão da cor mesmo. E sempre trabalhei com o meu corpo, né? Com o autorretrato. Não que tenha sido intencional de alguma forma, mas a princípio era muito mais fácil fazer essas experiências comigo mesmo, né? As experiências que eu queria,
porque eu gostava, e sempre gosto ainda, né, de trabalhar a questão do corpo humano dentro da imagem. Então, eu comecei a fazer várias e várias imagens onde apareciam partes do meu corpo, tá? Aqui, nesse caso, então, aparecem várias partes, né? Vários rostos, né? Várias faces, todas minhas, e com múltipla exposição de imagem, tá? Eu me lembro muito nessa época, gente, que assim, eu fotografava, passava noites fotografando, e é muito interessante que a fotografia analógica, ela não te permite visualizar a imagem na hora, né? Então, você tem que esperar um tempo, você tem que lidar muito bem com a questão do tempo, da espera, né? Então, o que eu tinha feito, exatamente eu não sabia. Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia do resultado final, tal qual ele se apresentava. Então, eu lembro que eu passava noites e noites produzindo, fotografando, com vários filmes, com um ambiente totalmente improvisado, tá? Depois eu até vou mostrar para vocês. Então, assim, não há desculpa para quem quer realmente fotografar, tá, gente? Ah, porque eu não tenho luz, ah, porque eu não tenho equipamento certo, ah, porque eu não tenho tripé. Não há motivo, tá? Porque aqui eu tenho certeza disso. Eu acho que quanto mais improvisado, maior o desafio, né? Quanto menos a gente tem, mais gratificante também, mais a gente dá tem amor pelo pouco que a gente faz, né? Pelo pouco que a gente consegue conquistar. Enfim, fui fotografando e saía logo cedo de manhã, passava a madrugada fotografando, e logo cedo de manhã eu levava o meu filminho para o laboratório para ser revelado. Na verdade, eu fazia os index, né, que também conhecido como copião, né, onde apareciam todas as fotinhas pequenininhas. E ali, gente, eu percebia o que eu estava fazendo. Muitas das coisas que eu via, eu não gostava. Mas algumas coisas eu falava, poxa, olha que legal, gente, é isso que eu quero fazer. Então, eu circulava aquela foto, né, deixava ela de lado e continuava o processo a partir daquela imagem que eu realmente gostei, de um resultado que eu achei que foi viável. E assim foram surgindo séries, tá? Que eu, inclusive, chamei de desdobramentos, né? Fui compilando depois essas imagens, descobri que eu tinha uma gaveta inteira cheia de negativos, assim, muita coisa, e estava, de certa forma, construindo o meu passo inicial para a fotografia autoral, para um projeto autoral, tá? Um projeto de artista dentro da fotografia. Aí, não contente, eu fui explorando outras questões que não só o autorretrato e a múltipla exposição, mas também a velocidade baixa, tá? Trabalhar com o obturador aberto, a velocidade baixa, e explorando questões da luz, tá? Então, o que eu tinha? Na verdade, eu não tinha nada, eu tinha uma câmerazinha analógica e só. Mas, assim, eu percebi que eu podia mudar a cor da lâmpada com papel celofane, tá? Então, eu tinha papel celofane, trocava a coloração da lâmpada, me posicionava, né? Montava uma espécie de tripé, colocava a câmera, me posicionava na frente da câmera, tirava a primeira foto. Depois, voltava, trocava o papel celofane da lâmpada, mudava a cor, tirava a segunda foto. E ia montando essas múltiplas exposições de imagem, tá? E, no fim das contas, acabou culminando num resultado visual muito interessante. Inclusive, essas séries que eu estou apresentando aqui ganharam um prêmio no Salão Unama de pequenos formatos, isso em 2008, o que foi um grande avanço, assim, para quem está iniciando na fotografia. Por isso, ela veio a professorinha chata, por isso que eu acho que é interessante a gente quem quer entrar nessa área da fotografia autoral, estar participando de editais, que inclusive tem N editais abertos dentro
da área da fotografia e das artes agora, nessa quarentena, né, nesse período. Então, assim, isso me deu uma força para continuar o projeto, do qual talvez eu poderia ter parado, porque a gente, às vezes, faz 1000 experiências e não sabe para onde a gente está indo. Então, esse retorno que eu tive do edital, né, de ter sido premiada, foi algo muito importante para começo de carreira. Vou mostrar algumas imagens aqui. Essas imagens eu trabalho com luz de velas, tá? Então, assim, não contente com o papel celofane, mudando de cor, também fui explorando outras coisas que eu tinha em mãos, abajur, velas, papel celofane, etc, 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 tá? O que eu tinha em mãos, eu usava para tirar as fotos. E fui fazendo, então, pequenas séries, né, trabalhando, misturando coisas, misturando cores, enfim, sempre comigo mesmo. Eu não consigo imaginar fazendo um trabalho desses com outra pessoa, tá, gente? Porque, possivelmente, ninguém ia se dar atenção, ninguém ia me dar a atenção devida para posar para mim a hora que eu quisesse experimentar. Por isso, eu começo a fazer um trabalho de autorretrato. Eu descubro que eu tenho um vasto produção de autorretrato e começo a pesquisar questões relacionadas ao autorretrato na fotografia. Isso eu comecei a pesquisar essa parte teórica, tanto na graduação, como na especialização em fotografia, como no mestrado, tá? Em artes. Então, sempre trabalhando a temática do autorretrato. Nessas experiências, gente, isso aqui é um index, tá? Esse é o index. Nossa, gente, eu lembro que eu ia nas lojinhas de fotografia, né, nos mini labs, e às vezes eu levava coisas assim, pegava o filme, fotografava o filme todo, rebobinava, colocava o filme de novo para fazer múltipla exposição, né? No começo eu comecei dessa forma. E aí, muitas vezes, o pessoal do mini lab falava, olha, Lilian, a gente não revelou seu filme porque eu acho que deu erro, né? Porque não, eu acho que você você fotografou 2 vezes, então a gente resolveu não revelar. A verdade é que eu estava fazendo propositalmente isso, né, gente? Eu estava justamente querendo saber o efeito que dava, né? Então, aos poucos, eles foram se acostumando com essas minhas loucuras, né? Com essas minhas experiências, e, bom, depois eles viram com bons olhos, né? Aqui, gente, ó, eu ampliei uma das imagens, tá? Do index, que eu particularmente gostei muito. Porque o que acontece nessa imagem? É exatamente o que a gente tem como teoria das cores. As cores primárias vermelho, azul e verde, né? Que resultam nas cores secundárias, magenta, amarelo, ciano. O que acontece nessa junção de corpos aqui? Um corpo que eu coloquei o papel celofane verde, junto com o corpo que eu coloquei o papel celofane vermelho, culminou na cor secundária, que é o amarelo. Quer dizer, eu estava aprendendo, de alguma forma, a teoria das cores em loco, ao vivo e a cores, né? Então, assim, experimentando. Isso foram coisas que, aos poucos, eu fui me dando conta e fui percebendo que tinha grande possibilidades de criação a partir dessas experiências, tá? Aqui também eu vou ampliar essa imagem pequenininha aqui do lado, porque é o meu cenário, o que eu tinha na época. Gente, estou falando de 2005, mais ou menos, tá? Eu não tinha tripé. Olha, o meu tripé são essas cadeiras que estão colocadas uma em cima da outra, onde eu amarrava a câmera fotográfica, literalmente eu amarrava ela, tá? Para deixá-la fixa. O que eu fazia? Eu só tinha o meu quarto, eu não tinha mais nada. Tá? Então, eu colocava a minha cama para cima, colocava ela na forma vertical, jogava um pano preto em cima, aqui era o meu enquadramento. Tá? Esse é o meu enquadramento, quer dizer, daqui eu não posso sair. Todas as minhas experiências eu tenho que fazer exatamente dentro desse enquadramento do pano preto e ponto final. Então, olha, tudo que eu fiz dentro de um pequeno cenário improvisado, certo? Com uma câmera analógica. E eu gosto de falar uma coisa também, que dentro da minha especialização, que eu fiz em 2007,
Gente, olha, essa questão de curso de fotografia é algo muito recente, tá? Muito recente. Assim, hoje tem muitos cursos de fotografia. Nessa época, não tinha cursos de fotografia, tinha um ou outro curso só, tá? Especializado em fotografia. Então, eu fiz essa especialização em fotografia na UEL, que é uma universidade pública, que era extremamente teórica, e eu era a única pessoa que tinha câmera analógica ainda. Todas as outras pessoas tinham câmera digital. E eu te garanto, assim, que de mais ou menos 20 pessoas, talvez 5 no máximo, estejam trabalhando com fotografia hoje, tá? Então, assim, não de novo falando, não é o equipamento, é a vontade, a obsessão até, eu poderia falar, ao amor que se tem pelo que está fazendo, certo? Bom, aqui tem um monte de papel celofane jogado e aquela história toda, tá? Aqui também eu fui compilando, então eu recortava os quadradinhos, né, as fotinhas do index e ia juntando, né, em associações cromáticas, né? Então, o que eu tinha feito com luz de vela, o que eu tinha feito com papel celofane, o que aparecia somente o corpo, o que aparecia somente o rosto, o que aparecia somente a mão ou o pé, etc. E assim eu fui montando essa pequena série. Gente, ó, algumas coisas são do meu trabalho, outras são só exemplos, tá? Que fique bem claro que eu só mostro assim porque é uma palestra mesmo. Isso daqui, gente, eu quero falar para vocês da importância de se anotar as ideias, tá? Inclusive, né, quem tem a experiência com analógico sabe muito bem do que eu estou falando, né? Ou quem já fez pinhole, por exemplo, sabe muito bem. Anotar o tempo que você está usando, o obturador, o diafragma, porque a câmera analógica, quando você vai depois ver a sua imagem, você não tem esses detalhes, né, de informação, né? O que você usou, qual a abertura que tu usou, qual o diafragma. Tu não tem, isso tudo se perde. Então, é importante anotar. Eu tinha vários caderninhos onde eu anotava o que eu usava de configuração e anotava ideias, tá? Então, a partir de uma coisa que deu certo, eu ia anotando, peraí, eu acho que eu posso misturar o rosto com a mão, com não sei o quê, com a parte do corpo, e etc, etc. Eu não deixava as ideias se perderem, tá? E isso foi um ponto muito importante para o trabalho também dar certo, ok? Aqui, gente, essa foto, ela vai simbolizar, né, a passagem, então, do analógico para o digital. Eu descobri que o que eu fazia com a câmera analógica, eu podia também fazer com a câmera digital. Eu não vou dizer que o meu trabalho mudou, porque mudou sim. Eu tentei que não mudasse, mas ele mudou. Porque o imediatismo da câmera digital, né, da fotografia digital, é completamente diferente, né? Você vê você tem a resposta na hora. Então, deu certo, não deu certo? Ok, né? Então, assim, o tempo, ele não é tão esgaçado quanto é da fotografia analógica. Então, assim, de certa forma mudou bastante. Mas eu percebi que essas questões técnicas, como a múltipla exposição de imagem, eu poderia fazer também na câmera digital, tá? Então, eu dou continuidade ao trabalho utilizando essa câmera. Esse também foi uma das imagens, né? Também autorretrato. Ela ganhou um prêmio num concurso de fotografia de retratos da Next Fotos de São Paulo, tá? Eu nem coloquei a referência aqui. Então, eu fui começando a fazer um estudo aprofundado do que era o autorretrato na fotografia, de como os artistas contemporâneos, fotógrafos, se postavam diante da câmera fotográfica, fazendo muitas vezes performances e muitas vezes encarnando personagens. Porque a partir do momento que a gente está na frente de uma câmera fotográfica, a gente, de fato, encarna um personagem, né? A gente tem essa construção da identidade muito mais flexível, digamos assim, né? Quem eu quero ser diante da câmera? Né? Que eu quero mostrar diante dessa câmera? Felipe sabe muito bem disso, né, Felipe? Fez um trabalho pensando nisso também.
Essa imagem já vem com, também com uma manipulação de Photoshop, tá? Falo isso porque todas as outras imagens não há manipulação alguma. Então, elas são feitas diretamente, a dupla exposição é feita diretamente na câmera, tá? E eu não uso nada além disso, assim. Essa imagem, gente, bom, são duas fotografias, tá? Uma com o olho aberto, com a boca caída, uma com o olho aberto com a boca levantada, né, sorrindo, outra com o olho fechado e com a boca caída. Eu falo como se fossem as duas máscaras, né, do teatro, a tragédia e a comédia. Junto as duas, e parece uma coisa extremamente grotesca, né? Uma coisa, parece que eu tô com o olho costurado, é uma coisa que o olho se sobreponha na pálpebra, né? Toda essa questão. E aqui eu escrevo uma frase que na época, gente, eu tinha... Bom, eu sempre flertei muito com os surrealistas, né? Eu lembro de sempre estar abraçada na faculdade com um livro gigante, uma bíblia, assim, chamada Surrealismo, né? Ir para lá e para cá, pesquisando Man Ray, etc, etc. Vários artistas do surrealismo. E eu escrevia os meus sonhos, né? À noite eu acordava, a hora que eu acordava, eu anotava o que eu tinha sonhado, tá? Então, isso foi durante um bom tempo que eu fazia isso. Infelizmente, eu perdi, né? A gente perde muitas coisas bacanas durante a nossa vida, né? Quem sabe retome. Mas, assim, eu lembro de ter sonhado com uma frase que foi muito interessante, que diz o seguinte: ter que se libertar para se manter acordado. Ter que se libertar para se manter acordado, tá? Entendam isso da forma que vocês quiserem. Para mim, isso é muito simbólico, inclusive no que a gente está passando no momento. E da forma que saiu essa minha letra, eu passei para a imagem, tá? Eu fiz né, no Photoshop, eu coloquei, interferi na imagem com esse texto, tá? Então, assim, são coisas bastante simbólicas, né? A máscara da tragédia e da comédia, esse sonho, né? Essa questão do estar acordado, atento e da liberdade, certo? Estou falando meio rápido, mas depois vocês podem me perguntar. Continuando, tá, gente? Esse ensaio que eu fiz é chamado Sofá, um nome bem sugestivo, e também foi a questão da múltipla exposição de imagem. Por que eu trabalho com a questão da múltipla exposição de imagem? Primeiro que quando eu entendo o que é um autorretrato, eu entendo que nós somos feitos de múltiplas identidades, tá? Não somente de uma, nós somos feitos de múltiplas identidades. Pode culminar numa só, tá? Mas são várias personas das quais compõem o nosso ser, a nossa selfie, tá? Selfie no sentido não de selfie de fotografia, selfie do sentido da unidade que condiciona o sujeito, o ser humano, certo? Então, eu começo a fazer uma pesquisa da qual eu me pergunto, pera lá, Lilian, onde e quando começou a ser feita em que momento da fotografia que começou a ser feita a múltipla exposição de imagem, por exemplo. Claro que não fui eu que inventei, né, gente? Então, eu vou fazer uma pesquisa histórica, tá? Tudo, por isso que eu falo também, de novo, quando a gente faz um trabalho, há de se ter embasamento teórico para defendê-lo, tá? Então, assim, fui atrás na história da fotografia, aonde começou, então, a questão das múltiplas exposições, e me deparo com um processo chamado cronofotografia. Cronotempo, fotografia escrita com luz. Então, era um processo lá do século XIX, né, do final do século XIX, onde eles utilizavam a fotografia para estudos de movimento de pessoas e de animais, tá? Então, era para análises fisiológicas do movimento. Então, eles iam pontuando
etapas do movimento através da imagem fotográfica, muitas vezes numa mesma placa, no mesmo fotograma. E essas imagens, né, essas pequenos disparos que se faziam no mesmo fotograma, ia encavalando muitas vezes as imagens, fazendo múltiplas exposições. Vocês podem procurar, quem tiver curiosidade, no Google, o que é a cronofotografia, que é um processo importantíssimo dentro da história da fotografia, tá? E eu uso esse processo no contemporâneo, no século XXI, né, 20 no caso, para estudar um movimento interno do meu eu, da minha self, certo? Então, eu tiro ele do âmbito científico e coloco no âmbito mais, digamos, mais espiritual, tá? Então, assim eu vou fazendo toda essa questão, o trabalho, quando ganha essa carga teórica, eu começo a entendê-lo de fato, né, com muito mais maturidade, e começo a desenvolver de outras formas todo o processo. Então, assim, tá? Eu só fiz esse parêntese teórico, assim, para vocês entenderem de onde vem, tá? Então, essa série é uma série bem grande também, onde eu construo uma pequena narrativa, tá? Um sofá vazio e determinadas posições, né? De um corpo que está adormecido, de um corpo que vai acordando, né? Se despertando, de um corpo, na verdade, não é um corpo, né? É o mesmo corpo triplicado. São, então, 3 corpos, 3 Lilians, né? 3 eus, conversando um com os outros, né? Uma com as outras. As 3 Lilians olhando para a câmera, percebendo que está sendo observada por um espectador que não se sabe qual é, e as 3 Lilians saindo de cena, tá? E volta, então, a narrativa inicial, que é o sofá vazio. Então, gente, assim, lá vai a professorinha. Encarnem a cabecinha, assim, num lugar, né? Quem tá com a vontade de fotografar, observe aquele lugar ou aquele objeto que te chama a atenção e explorem obsessivamente aquilo, tá? De todas as formas possíveis e inimagináveis, porque tenho certeza que dali pode vir a acontecer de culminar num trabalho maior, tá? Num trabalho, numa série, num projeto, inclusive fotográfico. Aqui também tem outras questões, isso que eu falo do movimento, né? Movimento estático, né? A questão da múltipla exposição de imagem, por mais que sejam imagens fixas, elas dão a sensação de movimento, né, para a imagem. Então, esse tudo é o primeiro trabalho que eu tenho, tá, gente? Tem coisa por aqui. Isso daqui foi apresentado numa exposição chamada por mim de Cronofotografias do Self, como eu já havia explicado, inclusive de Brusque, né, foi o primeiro lugar onde eu expus, e ela rodou por várias e várias cidades de Santa Catarina e fora de Santa Catarina. Aqui tem algumas imagens, né, que eu mostro da exposição. Eu sou um pouco megalomaníaca, né, como vocês estão vendo, as imagens têm 1,70 m por 1,20 m, mais ou menos. Eu sempre penso assim, eu quero que a pessoa entre na exposição, tenha uma sensação qualquer, pode ser de choque, pode ser de raiva, pode ser de amor, pode ser de ódio, que seja, e saia. Não precisa ficar olhando muito tempo, não. Eu gosto de exposições assim, tá? Quer dizer, mas é uma opinião minha, assim. E aqui, gente, ó, eu vou mostrar rapidamente de onde que vem essas primeiras experiências de estudo, de corpo e de performances, tá? O que que acontece? Eu trabalhei por muito tempo com teatro, tanto na parte técnica, principalmente na parte de iluminação, tá? De teatro. Também fiz teatro por um tempo. Mas, assim, a parte de iluminação teatral, iluminação cênica, eu acho que isso, tenho para mim que isso definiu a minha fotografia de uma forma considerável, tá? E dentro da graduação, da UDESC, eu ia atrás dos ensaios
dos atores, né, do pessoal que estudava artes cênicas. Fica a dica aí que já estou vendo duas carinhas que estão fazendo artes plásticas. Quando voltar, acabar a pandemia, vocês podem ir atrás desse pessoal, que eles estão super abertos para que vocês fotografem eles, tá? Então, esse aqui é um espetáculo chamado Gisela, foi um espetáculo em 2003, se eu não me engano, 2002, 2003, e eu perguntei para ela se eu podia fotografá-la durante o ensaio. E ela tinha esse espetáculo onde ela dançava nua. E o corpo nu, para mim, é uma coisa que sempre me agradou fotografar. Eu gosto da nudez. Da nudez, por quê? Porque é o corpo tal qual ele é, de essência. Tá? Eu acho que a questão da roupa, do vestuário, condiciona muito uma época. Quer dizer, eu vejo uma fotografia, eu sei mais ou menos de que época que ela é, justamente por causa do vestuário, né, gente? Então, o corpo nu é o corpo nu, ele não determina época, não determina absolutamente nada, né? Então, assim eu comecei a fazer essas experiências de múltipla exposição, de longa exposição, e isso daqui foi um primeiro teste que eu fiz, que eu gostei, e é a partir daqui que eu começo, então, todo aquele trabalho visual que eu mostrei anteriormente. Outras experiências que eu fazia também, gente, depois que eu percebi que o trabalho estava pronto, eu pensava assim, poxa, mas o que eu vou fazer com tanto negativo, né? Eu tinha caixas e caixas de negativo. Então, eu começava a usar esses negativos riscando, né? E desenhando por cima das imagens que já estavam impressas no filme. Infelizmente, eu não encontrei o resultado dessa imagem, porque é genial, tá? É muito bacana, assim. Quase me mataram também no lab, eles não queriam imprimir, porque podia estragar a máquina, né? Claro, isso aí, né? Toda a poeirinha ali do nitrato de prata. Mas, enfim, então, tudo isso daqui foram experiências e testes com a fotografia analógica, tá? Inclusive, gente, tem um movimento chamado movimento pictorialista, lá no começo, no final do século XIX, começo do século XX, onde a fotografia, as experiências feitas com a fotografia eram mais ou menos nesse sentido, riscando negativo, desenhando por cima da imagem, etc, etc, etc. Naquela época não foi visto com bons olhos, né? Tem toda uma explicação histórica para isso. Mas hoje em dia a fotografia contemporânea faz um resgate exatamente desse tipo de imagem, imagens das quais a fotografia não se apresenta de forma dura e crua, mas sim imagens das quais a gente possa explorar outras técnicas, como do desenho, como da pintura, por cima da fotografia, né? Junto com a fotografia, tá? Então, essas linguagens não são delimitadas, né? Cada uma na sua caixinha, não, elas se juntam, elas se misturam, tá? E eu gosto muito disso, é por aqui que eu gosto de caminhar, tá? Enfim, essas são as primeiras imagens, é daqui que eu penso que é daqui que começa, né, toda a minha construção com a fotografia. Trabalhei por um tempo com a fotografia comercial, mas eu acho que eu nunca me encaixei muito bem, assim, acho que eu não consigo pensar dessa forma a fotografia, tá? Eu, Lilian, tá, gente? Adoro quem faz isso, morro de inveja, assim, mas não consigo, assim. Então, a fotografia fica nesse patamar aqui das artes visuais. Esse também foi um ensaio, gente, que ganhou um prêmio. Eu cheguei a morar uns meses, né, em Montevidéu, no Uruguai. E depois que eu saí de lá, porque eu estava tentando começar a vida do zero e tal, na fotografia, nas artes, não estava rolando. Aí eu vinha trabalhar direto no Brasil, ia e voltava, ia e voltava. E aí eu ganhei um prêmio lá, né? Bem assim quando eu resolvi ficar de fato no Brasil. E foi um prêmio sobre diversidade e gênero. E essa fotografia foi premiada. E foi muito interessante como eu fiz essa imagem. Um belo dia estava eu com um amigo que é tatuador, né, desenhista, e a gente pensou assim, pera lá, né? Vamos inventar um ensaio fotográfico. Ele também gostava muito de fotografia. E a gente pensou assim, né? Por que não desenhar, fazer um desenho corporal?
E assim eu comecei a seguir, né, a fazer todo esse movimento das minhas veias, né, das veias do meu corpo. Isso aqui tudo foi pintado à mão, o corpo inteirinho pintado à mão. Eu lembro e gosto de contar a história que eu passei, tipo, se eu passei mais ou menos 6 horas, 5 horas para pintar o corpo todo, nós, né? Passei talvez 1 hora somente para fotografar, tá? Porque eu sentava, então saía metade do desenho, tinha que refazer e tal, e por aí ia, tá? Então, assim, isso tudo foi, depois foi fotografado, né, de cima para baixo, um pano preto, né, de fundo, e saiu algumas experiências nesse sentido. Tá? Então, eu falo assim, ó, de 100 e poucas fotos que eu tirei, eu apresento 2. Eu gosto principalmente dessa foto, que essa foto está numa posição fetal, né? Foi exatamente essa foto que foi premiada. E outras imagens que, enfim, né? Meio que se limitou naquele momento do ensaio. Outro ensaio que eu acho bacana de comentar, então, assim, né, falando dessas ideias que às vezes parece bobagem, assim, vamos fazer de brincadeira, mas essas brincadeiras que podem vir a você mostrar o teu trabalho, elas podem receber um prêmio, né, dentro de concursos, ou seja, nem só a questão de ser premiado ou não, que eu acho que isso é bobagem, né, gente, porque isso não quer dizer que teu trabalho é bom porque é premiado, etc., mas justamente na questão da construção de um portfólio visual, tá? Então, dessas brincadeiras que você pensa, você pode estar começando a montar esse teu portfólio, certo? Esse trabalho também, chamado Invólucros, de 2011, foi bem interessante, né? Nessa época, eu fazia ainda alguns books, algumas coisas assim, e uma amiga minha me chamou para fotografá-la, né? Ela era gestante, estava grávida, e ela era também do teatro. Eu sempre fotografei o pessoal do teatro e da música, né? Sempre tive essa proximidade, assim. Então, ela também não... era tudo na base do escambo, né, gente? Não tinha grana, eu não ia cobrar, e eu falei assim, peraí, então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou te fotografar bonitinho, né? Chapéuzinho, lenço, parará, do jeito que você quer. Só que eu quero um trabalho, né, visual que eu possa fazer contigo em troca. Eu quero que você sirva de modelo para mim, para o meu trabalho autoral. E eu, então, fiz todo o portfólio, né, todo o ensaio fotográfico dela, ficou super bonitinho. E a gente estava num espaço cênico, né, gente? Que é um espaço que tinha um monte de adereços e etc., iluminação. E aí, num determinado momento, eu percebi que na barriga dela tinha uma cicatriz bem grande. Mas bem grande por quê? Claro, né? Ela estava grávida, então ficava muito aparente essa cicatriz. E eu estava numa época que eu estava apaixonada por fotografar cicatrizes, feridas e não sei o quê. Eu estava meio nessa onda, assim. E aí eu olhei para aquela cicatriz e falei, poxa, eu vou fazer alguma coisa com isso. E aí, primeiro, a primeira coisa que eu fiz, eu olhei para a barriga dela e pensei no invólucro, né? Então, é uma pessoa que está esperando outro ser, né? Tá? Essa barriga é um invólucro. Então, eu enrolei ela num tule, tá? Da cabeça aos pés, e depois eu fiz um stop motion dela tentando sair desse tule, tá? Parecia uma lagarta tentando sair do casulo. Invólucro do invólucro, né? O que saía do casulo era exatamente essa lagarta, né? Entre aspas, também esperando um filho, né? Então, era invólucro do invólucro do invólucro do invólucro, tá? Então, assim, fotografei ela dentro da barriga dela. Ela em posição fetal, né? Dentro da barriga dela. E depois apresentei a imagem também dentro de um invólucro, que é uma moldura oval, tá? Então, essa imagem vinha com... esse trabalho vinha com essa imagem aqui grande, com o vídeo em stop motion do lado, e essa imagem pequena também ao lado, era um tríptico.
que ganhou um prêmio também no salão do Encontro de Artes Plásticas de Atibaia, em São Paulo, tá? Dentro das artes visuais, gente, essa construção de ideia é muito importante. Quer dizer, do nada, de um ensaio fotográfico que poderia não dar em nada, eu consegui tirar um projeto fotográfico, um ensaio fotográfico transformado em obra artística e apresentá-lo, né, dentro de um salão de artes visuais, tá? Aqui também, gente, ó, natureza morta, né? Tem um gênero da pintura chamado natureza morta. Eu ia pegando elementos que me apareciam, como uma rosa quebrada, e aí eu ia pensando em pequenas narrativas. O que eu posso fazer com essa rosa? Como eu posso transformar isso numa narrativa visual? E aí, opa, desculpa, eu ia fotografando isso, e essa imagem também foi uma imagem que virou essa fotografia, né, que virou esse trabalho, que é uma rosa quebrada que foi costurada, né, digamos simbolicamente, uma rosa seca, uma moldura que estava jogada no quintal, junto com um vaso que estava quebrado também, a parte de trás dele está quebrado, não dá para ver aqui. Tudo isso pegado do lixo, do chão, e colocado numa parede descascada, simbolizando, tá, o gênero da pintura natureza morta. Acho de extrema importância um fotógrafo entender sobre história da arte, tá? Porque muitas fotografias premiadas, muitas fotografias que a gente tem clássicas, né, importantes dentro da história, são também referências, muitas vezes, da história da pintura. Tá? E se a gente não conhece a história da pintura, como que a gente vai ter esse repertório visual para fazer o nosso trabalho? Tá? Então, acho que é importante. Por isso que eu gosto de fazer esse curso que a Luíla comentou no início, que é o curso de fotografia e artes, né? Que a gente trabalha exatamente essas questões. Já estou quase acabando, tá? Não, mentira, estou na metade, ó. Mulher natureza. Eu saio do espaço do estúdio fotográfico e vou para a rua, tá? Vou para o meio da natureza, vou para a paisagem. Então, eu começo a explorar a questão do corpo na paisagem, né? Junto com os elementos naturais, formando algo bastante do âmbito surreal também, tá? Esse é um trabalho que eu quero vir a explorar assim que acabar toda essa situação que a gente está vivendo, que eu acho que eu estou no momento certo para fazer ele, né? Isso aqui também é uma primeira experiência que eu fiz, que eu gosto muito, que eu acho visualmente potente, assim, e pode ser desenvolvido muito mais. E eu acho que eu estou no momento da vida que eu posso estar em meio à natureza para fazer isso. E eu acho que a gente tem que respeitar os nossos momentos, né, dentro da fotografia, do que a gente está sentindo, do que está chamando a gente para fazer, que lugares estão chamando a gente, né? Então, é importante respeitar esse tempo, né, para o nosso trabalho. Esse outro trabalho, gente, agora vem os trabalhos, projetos maiores, grandes, tá? Esse projeto é o chamado Paisagens Transversas, e ele é feito em 6 países, por enquanto, tá? Tomara que seja mais, assim, que tudo der certo. 6 países da América do Sul, tá? Então, eu sou uma pessoa que amo viajar, e, bom, estou sempre em constante movimento nesse sentido, e aí eu pensei assim, vem de uma reflexão esse projeto, na verdade. Eu viajo com uma mochila super pequena, sou super compacta, assim, porque é um mochilão, né? Aí eu pensava, caramba, eu estou começando a levar a minha câmera fotográfica e eu não fotografo. A minha câmera fotográfica é muito mais pesada, às vezes, do que o meu própria mochila de viagem. E aí eu fico pensando, por que eu estou levando? Então, eu vou fazer de duas uma. Ou eu paro de levar a câmera fotográfica para viajar, porque eu particularmente não gosto de fotografar as coisas como elas se apresentam para mim. Para mim, o meu celular faz isso muito bem, tá? Eu tiro o celular do bolso e fotografo, tá tudo certo. Mas não, eu ficava insatisfeita com esse tipo de fotografia. E eu pensei assim, não, peraí,
eu sou fotógrafa, eu tenho que me responsabilizar por isso, então eu vou levar a câmera sim, mas eu vou levar pensando em fazer um projeto dentro dessas viagens. E aí eu começo a pensar, por que que eu não gosto de tirar as fotos, fotografia normal, né, de paisagens, de urbano e etc, aonde eu visitei, porque eu tenho que mostrar para os outros que eu estava lá, sabe? Não é a minha praia de pensamento. Então, eu comecei a pensar, o que que as cidades me chamam a atenção, né? O que delas me chamam a atenção? E quando eu penso numa cidade, eu penso que ela tem. Essa cidade me vem uma cor, primeiro. Se eu penso, por exemplo, em Bogotá, na Colômbia, eu penso numa cor, eu penso no cheiro da cidade, eu penso nos sons que a cidade tem, a sinestesia urbana, tá? Então, eu tentei, de alguma forma, captar essa sinestesia dentro dessas imagens. E eu busquei exatamente construir sobreposições de imagem da paisagem urbana junto com as suas texturas, porque as paisagens são feitas de texturas, tá? E assim eu ia formando novas paisagens, paisagens transversas, certo? Que eu gostei muito e me empolgou a viajar mais, inclusive é um trabalho que me fez viajar mais ainda, porque foi um trabalho que foi exposto, né, em festivais fora do Brasil, Festival de Avintes em Portugal, Festival de Barbaço na Espanha, então me proporcionou conhecer outros países através desse projeto. Então, assim, eu saía com a minha câmera um pouco mais feliz, pensando que, sim, eu tinha um objetivo. E essas imagens, eu ia construindo, na verdade, são 6 países, tá? Peru, Colômbia, Bolívia, Brasil, Argentina e Chile. Dentro desses países, eu me desloco de uma cidade para outra, normalmente de ônibus. E no ônibus ou no carro, que seja, né? Dentro desse deslocamento, eu estou montando as imagens. Eu pego a textura da cidade, a textura onde eu estava, junto com a imagem daquela cidade, e vou montando essas sobreposições. Ou seja, eu chego no Brasil, chego de viagem, chego na minha casa, eu estou com o trabalho pronto. Então, esse projeto tem um Instagram dele, né, que é chamado Paisagens Transversas, se vocês quiserem dar uma olhada. Não tem todas as fotos lá, mas ele está mais ou menos com mais de 200 imagens, assim, das quais eu gosto, né? Tem fora as que eu não gosto. Então é isso, assim, ó. Tem algumas imagens aqui, Tiradentes, São João del Rei. Dá para perceber algumas realmente que é em Minas Gerais, né? Essa daqui é em Lima, no Peru. Então, assim, eu vou procurando, ó, por exemplo, dentro desse cenário, dessa igreja, primeiro eu fotografo ela, né? Depois eu vou ao redor da igreja e vou procurando as texturas que estão dentro deste cenário que eu fotografei e vou tirando várias fotos dessas texturas. Quer dizer, as texturas que estão em cima da imagem são texturas do próprio local, que é a imagem base dessa fotografia, tá? Aqui também, isso aqui é em Antonina, no Paraná. É como se a gente estivesse vendo através desse muro, né, dessa rachadura no muro, totalmente do âmbito do imaginário, né? Aqui já sai um pouquinho do projeto, mas também é uma múltipla exposição de imagem. E aqui, gente, na exposição, alguns já viram essa exposição, eu sei que estavam lá, porque eu vi a carinha de vocês. E dentro dessa exposição, eu coloco como foto maior essa imagem, que é a imagem de uma senhora andina, fazendo uma homenagem aos povos dos Andes, aos povos andinos, tá? E aqui foi interessante que eu fotografei essa senhora que estava esperando o cartório abrir. Gente, eu detesto fotografar pessoas, porque eu me sinto muito mal, assim, eu me sinto como se eu estivesse invadindo o espaço delas. Mas, gente, sou eu, tá? A minha personalidade é essa, eu não consigo, assim. Então, eu tirei essa foto dela
Foi terrível, tá? Tirei essa foto dela, ela estava com uma luz maravilhosa no rosto. E 2 dias depois, eu estava subindo as escadarias para chegar para Machu Picchu. E nessas escadarias tinha uma semente de embaúba que eu fotografei. E por acaso, depois, quando eu fui montar essas imagens, eu percebi que essa semente de embaúba se sobrepunha à cabeça dessa senhora andina, fazendo como se ela fosse uma medusa. E a medusa, gente, nada mais é do que o símbolo da própria fotografia, aquela que congela no ato do olhar, aquela que petrifica, aquela que transforma as coisas em objetos de representação visual, tá? Então tem tudo a ver, eu acho ela extremamente simbólica. Bom, tem tudo a ver para mim, né? Mas tudo bem. Aqui já vem uma outra sériezinha que eu trabalho com velocidade baixa, algumas experiências, tá? Isso aqui eu não vou falar tanto, porque acho que falam por si. Sinestesia, isso aí. Depois eu vou abrir para vocês falarem, tá, gente? Eu quero que vocês comentem, acho que é bacana. Aqui eu vou falar rapidamente também de autorretrato, né? Isso aqui a gente chama de técnica de fotografia híbrida, tá, gente? É uma questão de construção de identidade que eu estou falando, né? Que tipo de identidade a gente constrói ao longo da vida? Né? Quem sou eu? Essas perguntas, né, que vão indo atrás da gente, vão se impregnando na nossa existência, assim, tudo isso é refletido quando eu trabalho esses autorretratos. Então, eu imprimo essa imagem e queimo o meu rosto, tá? Literalmente queimado. Então, aqui aparece um pouquinho isso, coloco, claro, embaixo outros suportes, né, e vou, assim, montando essas pequenas séries. Aqui também, a imagem queimada com outras imagens que estão impressas, né, elas vão se justapondo, assim, montando identidades disformes, né. Eu não vou ficar explicando também exatamente o porquê, o que eu penso do que é identidade, que eu acho que daí a gente vai num papo muito longo, tá? Muito extenso, assim. Mas eu acho que quando a gente tem um assunto muito latente na gente, a gente tem esse dever, assim, de tentar entendê-lo, né, gente? São questões que, se a gente não trabalha elas, a gente acaba sobrecarregando a nossa existência, sabe? Enfim. Agora vamos para outro, tá? Agora eu estou chegando mais perto de 2020, tá, gente? Que esse ano também produziu algumas coisas. O ano passado, então, eu fiz uma exposição chamada Memórias. Eu passei num edital de Itajaí, tá? Da Galeria Municipal. E eu estava com isso na minha cabeça, que eu precisava trabalhar com a questão da minha família, porque eu estava trabalhando com identidade e toda a constituição familiar da qual eu vinha, né, da qual eu venho, ela constrói a minha própria identidade. Então, eu comecei a explorar imagens antigas, de fotografias antigas, tá? E trabalhei uma técnica chamada Marron Van Dyck, que é um processo de impressão fotográfica do século XIX. Então, eu pegava, eu diluo, né, os químicos, eu adoro essa parte química da fotografia, tenho paixão, assim, diluo os químicos, pinto o papel e imprimo as imagens. Em um determinado momento, eu começo a perceber que se eu não revelo as imagens completamente, se eu não faço o processo até o final, tal qual ele é estipulado, e deixo esse processo em aberto, vai acontecer que essas imagens vão desaparecer. Porque se eu tenho nitrato de prata, né, se eu tenho uma imagem latente, sem ser revelada, com a ação da luz, ela vai começar a escurecer, ou seja, ela desaparece, ela perde a sua legibilidade. E aí eu começo a entender que eu estava no caminho certo, tá? Porque eu estou trabalhando com memória, eu estou trabalhando com a questão do desaparecimento, da efemeridade, tanto da fotografia quanto da memória, tá? Da fugacidade.
das nossas lembranças, tá? Então, eu vou começar a burlar as técnicas, essa técnica, inclusive burlo as fórmulas, para ocasionar manchas propositais dentro da imagem. Isso aqui foi incrível, assim, tá? A Gilma tá aí para dizer, a Gilma foi a única grande pessoa que me ajudou nesse processo todo, foi maravilhoso, e a gente juntas montou toda a exposição. Gente, ó, todas as imagens foram impressas artesanalmente, com processo do século XIX, tá? Todas, uma por uma, mão a mão. Todos os químicos foram diluídos artesanalmente por mim. Todas as luminárias foram feitas também por nós, né? Eu e a Gilma fizemos tudo isso. Todas essas molduras foram resgatadas de lojas de moldura que eles jogavam fora porque tinha cupim. Todas elas foram tratadas uma a uma, tá? Inclusive essa moldura que está aqui atrás de mim é uma sobra da exposição e a casa está cheia de cupim, mas enfim. Então elas foram tratadas, tá? Tudo com maior amor. Então esse processo de construção desse trabalho, tratando de uma árvore genealógica da minha família, tá? Tudo isso que me constituiu, que me fez estar nesse mundo, presente aqui nesse momento, foi trabalhada artesanalmente, assim, então com muito carinho. Porém, eu usei essas imagens para simbolizar o desaparecimento da memória através dessas luminárias que também foram feitas, né, artesanalmente, e durante a exposição elas ficavam ligadas 24 horas. E uma vez que elas estão ligadas, com a ação da luz, as imagens começam a desaparecer. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Elas começam a ficar marrom, né? Marrom Van Dyke, marrom. Mais ou menos a chegar nesse ponto de perda da imagem, tá? Aqui, gente, eu mostro um pouquinho do processo, inclusive toda a instalação luminosa, gente, foi feita artesanalmente, né? Então, assim, foi muito interessante construir, né, todo esse... Imagina, né, tudo que eu pensei durante a construção desse projeto me possibilitou entender muito bem quem eu sou, para onde eu vou, né, e de onde eu vim, né? Então, eu acho que, no fim das contas, o artista está sempre trabalhando questões relacionadas a ele mesmo, a relação dele com o mundo, né? Querendo ou não, né? Pegando o gancho das memórias, eu desenvolvi um projeto bem no início da quarentena, tá, gente? Já estou acabando. Que é chamado Memórias Subterrâneas, porque tinha um edital aberto, de um edital de Criciúma, e eu conheço a história de Criciúma. Bom, Criciúma, primeiro, né, para quem não conhece, é uma cidade de Santa Catarina, que ela é uma das maiores cidades de extração mineral do carvão, tá? É um polo industrial de extração do carvão. E a história de Criciúma é muito trágica também, porque o que aconteceu de desastres ambientais por causa da mineração é algo que o livro de história não dá conta de falar, tá? Pessoas que que tiveram suas casas, né, que foram desapropriadas na época, inclusive pessoas que foram silenciadas, porque a história é contada pelos grandes, né? Por quem é vencedor. Muita gente morreu nessa época que eu falo no começo, né, da construção das minas, tá? Muitas mulheres, inclusive, iam para a mineração também, ou ajudavam de alguma outra forma. Muita gente morria por questões de problemas respiratórios e pulmonares, certo? Então, eu uso o elemento carvão para interferir em imagens antigas dessa época da mineração.
Aqui eu mostro algumas, inclusive eu nem devia estar mostrando esse trabalho, porque ele ainda não foi exposto, tá, gente? Mas tudo bem, vou mostrar só algumas imagens, assim. E construo, então, toda uma documentação poética desses mineradores, tá? Dessa história. Eu acho que é um trabalho que tem muita força social. Quero ver se eu ainda consigo desmembrar melhor ele. Foi o que eu consegui preparar, e eu acho que aqui eu já consigo mostrar esse esquecimento, né, desse povo, esse silêncio, né, histórico, nessa lacuna histórica, de alguma forma, tá? É um trabalho também social, né? Aqui, gente, vou mostrar rapidamente a questão do light painting, que a gente trabalha... Eu pulo de uma coisa que não tem nada a ver com outra, né? Mas vamos lá. Que eu trabalho também com light painting nas minhas aulas, tá? Então, isso aqui são tudo de workshops, de cursos, o curso da Câmara Criativa também, onde eu dou aula de light painting. E é uma técnica que eu tenho muito bem resolvida, digamos assim. E também me perguntei por que eu nunca trabalhei com essa técnica dentro dos meus projetos. Então, eu chego nessa imagem aqui, ó. Em um momento, lá em 2017, se eu não me engano, eu ganhei um edital de residência artística em Portugal, para ir numa vila que é chamada Vila Nova de Cerveira. Cerveira por causa do cervo, aqui está o cervo, símbolo dessa vila, né, que é no norte de Portugal, e é um vilarejo muito pequeno, e eu tinha que fazer um trabalho, eu inscrevi esse trabalho de light painting para conseguir pegar todos os pontos de atração turística do vilarejo, através de workshops gratuitos que eu dava, né? Então, eu estipulei, 4 encontros onde eu ensinava a técnica do light painting para quem quisesse, crianças, adultos, né? Grandes adultos. E, assim, eu ensinava eles e eles me levavam nesses locais. Por exemplo, isso aqui é um castelo que tem no vilarejo, né? Cara, é lindo, maravilhoso aquele lugar. Então, coisas que eu talvez não saberia chegar sozinha. Então, foi uma contrapartida. Eu dou aula para vocês, vocês me levam lá para eu fotografar e fazer esse projeto acontecer. Então, eu fotografei toda essa vila através do light painting, tá? E também, através do light painting, eu aproveitei o ensejo dessas viagens, que eu me dei conta, gente, que em cada viagem que eu vou, que eu fico mais ou menos 30, 40 dias, eu fico em pelo menos 15 hotéis, hostels, ou Airbnb, ou algo assim, diferentes. Eu durmo em pelo menos 15 lugares diferentes. E eu começo a fazer light painting em todos os lugares que eu durmo, tá? Então, assim, ó, tô vendo o Felipe aqui. Se o Felipe me chama para dormir na casa dele, por acaso eu durmo lá, eu vou fotografar o lugar que eu dormi. Dormi no sofá, tenho que fotografar o sofá. Claro, não preciso nem dizer que esse projeto ficou inviável, né, gente? Porque às vezes eu estava tão cansada, que eu não conseguia fazer esse light painting. Imagina pintar o quarto todo, requer pelo menos 1 hora de trabalho, tá? Eu mostro somente algumas que esse projeto eu também nunca coloquei na roda, assim, digamos. Isso aqui é no deserto de Tatacoa, lá na Colômbia. Então, estou dormindo em barraca? Não importa, vamos fotografar a barraca. E eu me coloco, primeiro eu faço a foto só do quarto, né, só do lugar, depois eu faço também uma selfie, né, também me pinto com light painting, para aparecer na imagem, para mostrar que eu estava lá. E o detalhe, tá, gente, é que eu coloco, os títulos das fotos são assim, Hotel Sesc Blumenau, por exemplo, Hotel Sesc Blumenau, quarto 302. Aí, a diária do hotel é a diária que eu cobro pela fotografia. Eu faço toda uma jogada, tá? Inclusive, eu escrevo, faço diários do que eu estava fazendo lá, o que eu não estava, tá? Então, assim, é bem interessante, mas eu não consegui levar adiante, porque é realmente bem cansativo. Aqui tem mais algumas experiências de light painting, tá? Essas aqui são bem dramáticas, tá? São coisas, assim, bem
esteticamente dramáticas. Esse aqui é o último trabalho, e aí a gente termina, tá, gente? Foi de uma aula que eu estava dando sobre câmera escura. Eu pensei, caramba, como é que eu vou mostrar as diferentes formas de fazer uma câmera escura agora nesse formato virtual? E mostrei, né, várias maneiras, e inclusive eu pensei assim, poxa, é tão fácil fazer uma câmera escura no quarto, né? Então eu vou lá, vou fazer uma câmera escura para mostrar para os meus alunos como é que você faz. Gravei um videozinho, foi todo fofo, né? Professora fofa. Então eu fiz esse trabalho, fiz essa experiência, e eu pensei, gente, eu não vou desmontar essa câmera escura, eu preciso fazer algum ensaio fotográfico dentro dessa câmera escura. Aí eu lembrei do light painting também. E eu pensei, poxa, eu nunca juntei a câmera escura com o light painting. Aí eu fiz esse projetinho, que, na verdade, ele vai continuar, foram as primeiras fotos, inclusive essa foto já está participando de um edital, né, que é Quarentena Projetada, que é um edital do Instituto Moreira Salles e da Mídia Ninja, tá? Isso eu fiquei muito feliz com a potência que tem o trabalho. Então, eu fotografei. Quem quer saber o que é a câmera escura, também vocês podem depois dar uma pesquisadinha, né? Inclusive, tem um projeto que é do Bruno Alencastro, que ele está rodando aí o mundo, pedindo para que as pessoas façam câmera escura dentro dos seus quartos, das suas salas, né? Dentro do seu isolamento social, e mande foto para eles, né? Para participar desse grande projeto. Eu mandei a minha também. Aqui, por final, vamos ver se rola o videozinho, tá? Só para vocês verem. Gente, é isso. Falei que me engasguei de tanto falar. Desculpem se eu passei um pouquinho da hora. Eu vou parar a apresentação para que a gente possa agora conversar, tá? Parabéns, Lília. Sensacional. Obrigada, querida. Muito, muito show, Liló. Vocês estão ainda, todo mundo aí, não acredito, gente? Óbvio, Barbu. Demais, demais. Eu fico feliz. Estou aqui. Parabéns, Que bacana. parabéns, Lilian, mestra. Querido, valeu. Gente, olha, acho que agora a gente pode abrir para quem quiser comentar, perguntar, tiver dúvidas, enfim, o que vocês quiserem, tá? Estou à disposição. Para dizer. Adilson, que tu comece perguntando, né? Porque todo mundo tira. Carlos. Não, eu só quero, na verdade, fazer um comentário. Primeiro, agradecer, né, por essa partilha também de caminhada, assim, porque eu falo desse lugar, do ambiente que a gente compartilha, que é a escola aí, e que muitas vezes a gente não tem noção da caminhada das pessoas que estão ali no nosso lado, né? E claro que através das conversas, através do diálogo, através de tudo a gente sabe, mas é bonito ver, assim, sabe, em um compilado de ideias lógicas, assim, sabe, tipo, olha, eu vou apresentar isso, foi por aqui mais ou menos que eu andei, fora as coisas que estão além do quadro fotográfico, né, que é a vida mesmo. Antes de tudo isso, a capacidade de ressignificação, né, eu acho que me toca bastante no teu trabalho, essa capacidade de se rever a toda hora, sabe, ir se revendo, e uma autovisão, né, muito grande, assim, e que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, né, com esse momento, esse autorretrato do mundo, né, esse autorretrato de cada um que compõe esse retrato, esse grande mosaico, né. Então, para mim, assim, foi bem importante ter ouvido a tua trajetória e ter visto a energia que tem
a potência que tem, sabe? Em cada lugar que vai, com o que tem, eu vou fazer o que eu posso fazer para me encontrar comigo mesmo, assim, sabe? Tipo, é inspirador, assim, quero estar com um seguidor aí e um admirador. Que legal, Carlos. Obrigada pelo comentário. Eu até quero pegar essa deixa para falar, assim, eu penso que como eu posso falar das coisas no mundo se eu não consigo entender o que passa comigo, né? Assim, eu penso que o primeiro passo é a gente tentar entender o que a gente está fazendo aqui, né? Quem sou eu, né? O que me faz feliz, né? O que me motiva? E se eu não entender isso, eu não consigo me motivar com absolutamente mais nada, né? Então, eu acho que essa questão de se olhar, né? Olhar para dentro de si, eu acho que é a grande chave, né? Por muitas vezes eu me perguntei, poxa, eu estou aqui trabalhando com autorretrato, tem gente morrendo, né, gente? Tem muita fome, tem miséria, e eu estou aqui trabalhando com autorretrato. Eu comecei a me questionar por muitas vezes sobre isso, mas depois eu pensei, não, peraí, eu estou tentando justamente me entender para conseguir ajudar as pessoas, para conseguir ajudar o meu próximo, para conseguir olhar para o meu próximo, né? Se eu não olhar para mim, como eu vou olhar para a pessoa que está do meu lado, né? Então, eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, né? Que eu pelo menos, utilizo a fotografia dessa maneira, né? Lilian, tem uma perguntinha. Oi. Muito bem? bacana a sua apresentação, eu gostei. Eu acho que na aula, quando eu tive aula contigo, você pôde mostrar só um pouquinho do teu trabalho, né? Mas, enfim, era mais a disciplina. Me surgiu uma dúvida, por exemplo, quando você fala que aí às vezes você participa, busca algum edital, aí você vê o tema e a partir disso você vai desenvolver o projeto. Ou, não sei, também pode acontecer, você de repente falar, estou afim, como você disse, quando você viaja, né? Que você fala, deixa eu ter um propósito a mais, né? Para levar a câmera para viajar. Então, a minha pergunta é, você tanto se baseia em algum projeto quando tem um edital e outras vezes você cria um projeto e a partir disso você vai ver como é que vai expor esse projeto? Então, Lena, eu vou explicar assim, ó, eu acho que de todos os trabalhos que eu fiz até hoje, assim, praticamente, somente esse do edital de Criciúma que foi pensado pro edital, né? Todos os outros projetos eu já tinha feito de alguma forma anteriormente, e aí eu percebo, será que encaixa nesse edital? Será que não encaixa? Né? Então, assim, a questão do edital de Criciúma, quando abriu, a temática era Criciúma 120 anos de história. E como a questão do trabalho com memória e fotografias antigas, para mim, estava muito latente, eu pensei, poxa, olha aí, eu posso desenvolver até de uma questão de sanidade mental, de início de quarentena, começar a desenvolver um trabalho para mandar para esse edital. E assim eu fui lendo muito sobre a história de Criciúma, descobri muita coisa interessante, assim, quer dizer, foi também um trabalho pessoal bacana, né, de desenvolvimento, né, de conhecimento, né, para mim. E, enfim, daí eu desenvolvi esse trabalho justamente para o edital. Mas os outros, assim, todos foram pensados de outras formas, né? Às vezes, como eu tenho trabalho sempre com autorretrato, né? Normalmente com autorretrato, e dentro desses retratos eu sempre exploro várias outras temáticas que vêm alimentar esse autorretrato. Então, elas acabam se encaixando em várias temáticas, né? Por exemplo, vai falar de natureza, eu posso muito bem mostrar aquela imagem onde eu estou acoplada com a natureza e o meu corpo, de certa forma, não é, para mim, pouco me importa se é o meu corpo ou não, eu estou falando de um corpo feminino, eu estou falando da mãe natureza, eu estou falando da grande natureza, né? Quer dizer, o feminino dentro da natureza, né? Então, é o meu corpo que faz essa ponte para outros assuntos, né? Para outras temáticas. Assim. Tá? Não sei se eu te respondi. Valeu, querida. Obrigada. Helena, obrigada a você.
Ai, agora silêncio. Vou abrir um vinho. Oi, Lilian. Fala, Felipito. Parabéns pela palestra, foi muito maravilhosa. Já conhecia um pouco do teu trabalho, né? Já tive o prazer aí de ser teu aluno e estar junto um pouco aí nessa tua caminhada e em algum desses projetos, inclusive. E uma coisa que eu fiquei percebendo assim no teu, enquanto tu falava e ver todo esse trabalho compilado em uma linha do tempo, como tu apresentou, né? Foi esse teu início com os autorretratos e que primeiramente passavam algo muito estético, né? Eram autorretratos que tinham algumas figuras amorfas e que realmente tinham uma estética muito pesada ali. E que eram trabalhos que foram desenvolvidos dentro do teu quarto, como tu falou, né? Por muito tempo, dentro de espaços pequenos e tudo mais. E aí depois, mais recentemente, teus trabalhos acabaram sendo desenvolvidos de uma outra forma, pelo que eu percebi, que tu começou a trabalhar mais na natureza, acho que começou ali com a natureza morta, depois teu corpo na natureza, depois a urbanidade, as paisagens transversas, depois veio a questão da memória e até esse último agora, a questão de trabalhar uma crítica social mesmo, um trabalho social referente a Criciúma. E eu vi que nesse meio tempo teve um trabalho que parece que diferenciou esse trabalho recente dos outros que eram dentro do quarto, que foi a única pessoa que tu fotografou e que tu mostrou, que foi o trabalho invólucro, né? Aham. E aí, engraçado que tu trouxe nessa fala do Carlos, esse teu pensamento de que como que eu vou, trabalhando o autorretrato, me posicionar de alguma forma. Tu acredita que teve, nesse meio tempo, algum trabalho que virou essa chave, que talvez tenha sido esse invólucro, não sei, mas que fez tu perceber que é possível se colocar de alguma forma, através do autorretrato, para trabalhar com essas questões sociais? Adorei, gostei. Inclusive, foi uma pergunta reflexão, né? A Isso. respeito do caminhar. Eu gostei muito, Felipe. Eu nunca tinha pensado muito sobre isso, tá? Inclusive, eu montei essa apresentação meio dadaísta, né? Uma apresentação engraçada. Mas, assim, eu acho que você apontou muito bem, né? Lá no início, né? Aqueles primeiros trabalhos que são ainda com analógico, eu acho que eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo em termos conceituais, sabe? Eu estava entendendo a questão técnica, né? A questão formal, quer dizer, como trabalhar com múltipla exposição, como trabalhar com velocidade baixa, como pegar elementos de cor, etc, etc. Eu depois de anos, eu parei para olhar para aquele trabalho, né? Pelo menos 3 anos depois que eu fui entender o que eu estava fazendo. E nesses 3 anos de pausa, né? Stop, para o mundo que eu quero descer, eu estava estudando, eu estava lendo sobre outras coisas, das quais eu consegui olhar para trás e falar, putz, olha aí, ó, era disso que eu estava falando, e eu não entendia, sabe? Então, tem muita coisa, inclusive aquele trabalho da natureza, da mulher natureza, que eu falei para a gente respeitar o nosso tempo, né, dentro da fotografia, não é porque, ficou bonitinho que eu vou lá, vou fazer... Não, peraí, às vezes você não está naquele momento, não é aquela tua deixa para entrar, tá? Às vezes você precisa parar, né, olhar, dar um tempo mesmo, olhar depois de um tempo para aquele trabalho com outros olhos para tentar desmistificá-lo, né? Então, eu acho que eu consigo fazer muito bem isso, eu não tenho tanta pressa, assim, sabe? Mas o que acontece por exemplo, eu vejo que hoje eu estou naquele momento de me embrenhar no mato, entendeu? De estar em comunicação direta com a natureza. Talvez eu não estaria antes, entende? Então, ali hoje eu conseguiria desenvolver aquele trabalho de uma forma mais sublime, assim. Inclusive, muitas dessas imagens, gente, que eu mostrei para vocês, são exemplos de ensaios, né?
alguns que ganharam prêmio de alguma forma, outros que também não deram em nada, mas assim, mais porque quando eu montei a apresentação, eu muito queria instigar vocês a pensar que de uma simples fotografia junto com um amigo, vocês podem fazer coisas muito bacanas, né? Vocês podem olhar para aquela brincadeira com outros olhos, vocês podem desenvolver uma série, se vocês explorarem de forma mais obsessiva, com mais amor, aquilo que vocês estão fazendo. Então, é mais nesse sentido que eu quis mostrar. Eu não sei se teve um momento ponto-chave, sabe, Felipe? Não sei. Mas vou pensar sobre isso, vou pensar com carinho. Lilica? Fala, Fred. Oi. Cadê Boa noite, querida. Tô aqui, meu anjo. Tá com o bebê? Duas coisas. Primeiro, uma pergunta. Tem algum trabalho que tu sente vontade de revisitar? Não sei se tu tá falando ou se travou a voz. Deve ter travado. E, são duas coisas. Primeiro, uma pergunta e depois um comentário. Oi. Né? Oi. A pergunta: existe algum trabalho que tu tenha vontade de revisitar? Tá. Escutou ou não? Escutei. Quer que eu responda agora? Posso responder? Sim, sim. Tá, então, Fred, tem sim, eu até comentei, assim, esse trabalho, principalmente que está, que eu estou imersa na natureza, esse trabalho eu quero revisitar, esse trabalho está pulsante em mim, assim, eu vejo ele pronto, eu sei onde ele vai parar, eu tenho ele muito forte em mim, só que eu estou no momento de quarentena, então aqui acho que não é um bom momento, tá? Mas ele, assim que soltar as correias, eu vou. Tá. Outra coisa em relação ao que o Felipe falou, eu vejo essa tua caminhada como um amadurecimento da artista que tu és. Né? Por quê? Tu é uma inquieta. Enquanto a gente está pensando, a gente está... Não, a Lilica está fazendo, a Lilica já fez. Né? É aquela inquietude que eu acho que te move. É aquele negócio de querer ver o mundo com outros olhos, com uma coisa completamente diferente, tá, do que a gente está habituado. E é assim que eu te vejo, inquieta, tá, o tempo inteiro tentando se superar, né, e buscar um olhar diferente. Não sei se... Ai, que fofo. Eu acho que trancou. Ele deu uma travadinha, mas eu peguei tudo até o finalzinho, tá? O tempo inteiro tentando ver as coisas de modo todas diferente. As vezes que a gente conversa, a Lilica vem com uma ideia assim, cara. Vem discutir alguma coisa prática, não sei o quê. A Lilica vem e diz, porra, olha aquilo lá, sabe? Então, isso, cara, é muito legal estar do teu lado acompanhando, né? Porque não é pensar fora da caixa, não tem caixa. A Lilica não tem caixa. Ela não pensa fora da caixa, ela simplesmente não tem caixa. Né? Para quem ainda não conhece a Lilian, é isso aí, ela não tem caixa. Nada consegue definir ela. E é muito legal esse convívio com ela, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Parabéns, Lilica, e olha, continua inquieta, por favor. Eu paguei o Fred para falar isso, tá? Não, tu sabe que eu sou teu fã de carteirinha, né? Ô, Fred, obrigada. Tu sabe que eu sou teu fã de carteirinha. Obrigada. Parabéns e continua assim. Oxe, que acalento pro coração aí, nossa. Eu vi o Roberto, que é o meu aluno, ele só concorda, assim, né? Porque as minhas aulas são assim, parece que eu tô ligada no 220, assim. Eu fico muito emocionada quando eu tô falando de fotografia, de arte, eu fico louca, assim, eu piro mesmo. Gosto muito. Eu ia falar, porque assim, é só elogiar. Muito legal, gosto. E assim, uma coisa que eu fiquei pensando, que assim,
na sua trajetória, aí eu discordo do Felipe, que ele falou de dar uma quebra. Eu acho que não tem uma quebra. Eu acho que, assim, se no começo você estava usando mais a coisa técnica, mas você tem uma inquietação, que era a palavra que eu ia usar também, que fica sempre que é atual, né? Desde lá de trás, que a gente vai vendo até agora, né? E isso contamina quem está do lado. Que bom, que bom. Nossa, é muito... Eu acho que fica muito jovial ainda. Você tá iniciando. A mesma empolgação, né? Vocês sabem, gente, Roberto, desculpa se eu te cortei assim, mas eu não posso esquecer de falar isso. Vocês sabem que eu me dei conta, depois de muito tempo, que a verdade pouco importa o final do projeto, o resultado final, aonde eu vou chegar, pouco importa. O importante é o processo, gente, é o caminhar. O caminhar é muito mais interessante. Eu amo esse caminhar, errar, tropeçar, levantar, vai, continua, chora de dor, vai, desisto, não quero mais olhar. Aí depois de 3 anos, olha para trás de novo, pô, eu vou pegar de novo esse projeto. Entende? É o processo. O processo te faz ser apaixonado pela coisa. Se você não se apaixonar pelo processo, você não se apaixona pela coisa em si, né? Porque quando ela finalizar, quando você esgaçar as possibilidades, acabou. Entende? Tudo bem, pode vir para uma outra fase, mas tem que curtir esse caminhar, né? Senão não adianta. Então, eu já não me preocupo mais gostar. Desculpa, Tasso, só porque não me preocupo mais se gostam ou não gostam. Ou vou mandar para o edital. Foi selecionado ou não foi selecionado? Quero mandar ou não quero? Não importa o edital, não importa se mandar ou não mandar, importa que você goste, você tem que estar apaixonado, né? Senão, de pouco vale. Desculpa, Tasso, Claro, é isso. Eu queria dar os parabéns, em primeiro lugar, né, Lina? E dizer uma coisa que eu gosto muito do teu trabalho, que é esse lado da valorização do corpo humano, né? Ainda mais num contexto que a gente vive hoje, né, de fundamentalismo, de barbárie, né, onde o corpo humano não é valorizado, o ser humano não é valorizado. Eu vejo essa questão da preocupação social em todo o teu trabalho. Não é só no trabalho de Criciúma. Quer dizer, essa valorização do corpo humano é muito importante. É usado só como um produto, né, na nossa sociedade hoje. A gente está vivendo aí do jeito que a gente está vivendo, né? Então é isso aí, só dar os parabéns. Eu digo que o trabalho é importante por esse lado também. Que bacana, Tasso. Nossa, gostei de te ouvir falar. Obrigada, viu? Oi, Lilian. Oi. Acho que não está entrando. Tá me ouvindo? Oi, José, tudo bem, querido? Não está entrando a imagem, mas tudo bem. Só queria dizer que eu estava com saudade de ti, né? Que bom que você está aqui. Legal te encontrar por aqui. Acho que logo a gente se vê também aí em Florianópolis, né? Num outro projeto. Que bom. Vou ver. Muito legal. Eu estava, assim, observando o teu trabalho e toda a evolução, toda essa loucura da experimentação, né? Então, mas de uma experimentação sempre do corpo, sim, do teu próprio corpo, né? da tua própria imagem, do autorretrato. Então, uma coisa que eu já tentei fazer algumas vezes e confesso que tive alguma dificuldade, sempre vem assim uma certa trava, uma coisa assim de um certo... E queria a tua experiência nisso, alguns momentos um narcisismo, alguma coisa assim, muito, sabe, que, poxa, mas para aí, acho que não é por aí, não me senti bem e tal, então eu queria ver como é que tu já falasse alguma coisa, mas como é que tu trabalha um pouco isso também. E uma outra interpretação do que eu vejo do teu trabalho, da evolução e de onde ele está chegando, né, ou onde ele chegou até esse momento. Os 2 últimos trabalhos apresentados era um trabalho em cima de fotografias, né? As memórias e o trabalho de Criciúma. Mais impactante ainda no trabalho de Criciúma, porque além de trabalhar com as fotografias antigas, tem a introdução de um material, né? Está trabalhando com a tridimensionalidade ali, que é a adição do trabalho do carvão e tudo mais. Vai além da fotografia. Então, esse é um momento de deixar de olhar para si
né, de interpretar o mundo através de si, pelo autorretrato e mais, e partir para esse novo olhar, né, das memórias, esse trabalho, principalmente aí com as fotos antigas de pessoas, muitas delas até desconhecidas, né, na maioria. Então, um pouco da tua reflexão sobre esse teu momento, de como é que está tendo essa transição que eu percebo. Uhum. Claro, né, obviamente que essa questão toda que a gente está passando, ela também me afeta, né, e afeta muito o processo de criação, sem dúvidas, né, e acho que afeta todos nós, mas afeta de formas diferentes, né, imagino. Eu ainda me sinto uma pessoa muito privilegiada de estar conseguindo trabalhar, de estar conseguindo ter um espaço, né, de proteção, onde eu possa trabalhar e trabalhar também a minha arte, né? Então, isso é, sem dúvidas, muito importante. Eu acho que essa questão que, na verdade, foi uma pergunta que eu acho que até você já deu a resposta, sabe, o José Luiz, que eu acho que essa questão desses 2 trabalhos que eu fiz desse ano foi logo durante ou no início da quarentena, né? Então, a questão do carvão, que é essa coisa que está com uma linguagem mais social mesmo, e crítica também, né? De questões também políticas e etc., que aconteceram no passado, mas que vem acontecendo até hoje, né, dentro da cidade. Então, eu acho que, claro que todo esse contexto me fez ir para esse caminho, né, sair um pouco do autorretrato, inclusive, aquele outro trabalho, que é o da câmera escura, né, com light painting, eu percebo, assim, que também tem também tem uma conversa muito direta com a questão que a gente está vivendo hoje, porque o que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento de isolamento, né? Quer dizer, eu estou trancada dentro da minha casa, estou, né, de quarentena, eu não tenho acesso à rua, o mundo está realmente virado de cabeça para baixo, né? Então, a gente está vivendo num momento, assim, bem complicado. Eu esqueci a palavra que eu ia falar agora, mas, então, essa cidade, ela vem para dentro do meu quarto, quer dizer, toda essa realidade invertida, ela vem para dentro da minha casa, né, para dentro do meu espaço de isolamento. Então, eu acho que é muito simbólico essa questão da câmera escura, assim, ali, que eu acho que é legal de desenvolver até mais, né, esse projeto. E a questão, assim, da fotografia e do narcisismo, né, do autorretrato do narcisismo, isso é uma coisa, inclusive, que eu estudei muito, assim, né, e até comentei, assim, que por muito tempo eu comecei a refletir e cheguei a um ponto de pensar assim, poxa, pera lá, eu tenho que mudar o foco, sabe? Mas é como eu falei, eu acho que eu posso falar do mundo a partir de mim, tá? Afinal de contas, o que sei eu do mundo, né? Vamos declamar Fernando Pessoa agora. Não, tô brincando. É que eu lembrei de uma poesia dele. Mas, assim, a gente não sabe nada, né? A gente sabe das coisas através do que da nossa relação, né, com o mundo, né? Quer dizer, e o meu primeiro, a máquina que é propulsora de eu estar nesse mundo, me movendo e nessa sinestesia, né? Tendo contato com relação de sentimentos diversos, é o meu corpo, tá? Então, eu gosto de trabalhar o corpo justamente por essa causa. E até quero comentar uma coisa, assim, eu percebo, e dou muito workshop de autorretrato, e eu percebo que os homens, no geral, não gostam de se autorretratar. É isso. Muito menos, né, a questão da nudez, né? Então, assim, é muito diferente a questão que a mulher lida com o corpo, e com o seu corpo, com o corpo e com a nudez. Porque quando a mulher está nua, eu te garanto, né, numa fotografia, etc., eu te garanto que ela não está falando só dela, ela está falando de todas as outras mulheres, todas, sem tá? A gente está falando de um gênero, a gente está falando nem sei se é de gênero, porque acho que até é meio redutor demais, a gente está falando de um todo do universo feminino, de um todo, tá? Então, eu acho que é por aí a sensação que a mulher tem
quando se autorretrata ou se coloca o seu corpo na frente, né, como saco de pancada, assim, sabe? Eu acho que é mais ou menos nessa. Legal. Obrigado. Milene, eu tô te vendo lá embaixo, morrendo de saudade de ti, mulher. Pode falar. Primeiro, eu estou muito feliz de participar. Segundo, você é dá para definir uma palavra. Amor, porque eu estou morrendo de saudade de ti. Eu presenciei o começo, e o restante eu só pude acompanhar de longe, né? Infelizmente. A gente está aí torcendo para poder te rever. E eu tenho também uma questão com relação ao museu. A gente que trabalha com arte, a gente está passando por alguns terrenos muito conservadores quando você vai trabalhar e retratar o corpo. E a gente também está numa vivência onde a exposição da gente mesmo está sendo ampliada para as coisas que são mais objetificantes e menos significativas, e está sendo contraposto contra a parede quando você vai tentar trabalhar com uma arte significante e com um trabalho artístico, pessoal, e tem uma retratação com nudez. Eu realmente discordo das pessoas quando a gente vai falar sobre o autorretrato só como narcisismo. Eu acho que é muito mais um reencontro do eu-mundo. Eu sempre pensei isso. E eu gostaria de saber, da sua parte, se você vai dar continuidade com relação a esse pensamento, se você for trabalhar com as questões da natureza, não só porque eu acho importante, porque as suas fotografias com relação ao retorno da natureza, elas ainda estão sem esse engendramento, até porque ai, deixa eu só tirar aqui. Se eu cair, me desculpe. Até porque quando você expôs a fotografia daquela mulher andina vinculada às raízes, vinculados ao rosto e à pele e a essa estruturação. Eu acho que a nossa necessidade de se expor no mundo quanto artista é se expor. Então, eu gostaria de saber se você vai ter um resgate dentro deste período. O seu trabalho da câmera também eu vejo nudez e eu fico muito feliz de novo de rever, porque eu acho que as mulheres têm mais força no sentido de que elas estão habituadas a serem objetificadas, então elas precisam realmente mostrar que o corpo delas não é isto. E a minha fala é muito mais para que se pense de uma outra perspectiva, até para homens que têm uma certa desvinculação, como se aquilo fosse algo errado, sujo, de ficar desnudos, porque é o natural, e a nossa natureza ela só vai vencer com relação aos pequenos e problemáticos racismos diários, quando a gente se entender enquanto faz parte da natureza. Então, não sei se você me entendeu. Entendi. Ô, Mi, sua linda, assim, ó, vou dar continuidade e vou te mostrar, tá? Pronto, essa é a minha resposta. Inclusive, eu quero falar assim... Não, eu vou dar continuidade, sim, para a questão do trabalho da natureza, e isso que eu estou falando, eu estou muito mais madura agora para isso, tá? E tenho certeza que vai dar samba aí. Mas olha só, Mi, vocês estão falando, gente, com a Milene, ela é uma artista também da performance, do teatro, da dança, extremamente nessa... A gente se conheceu lá em 2007, quando fazia especialização na UEL em fotografia. Então, assim, essa pegada, e eu admiro muito o trabalho seu também, Mi, porque você nunca perdeu essa questão feminista, nunca perdeu a questão de trabalhar com o corpo, de ser esse saco de pancada no sentido... Né, no sentido bom que eu estou falando, no sentido de se colocar à frente, de falar sobre questões que são urgentes, né, dentro da nossa sociedade, inclusive no papel da mulher, né, no papel do feminino. Então, assim, 1000 parabéns pelo teu caminho, né, pelo teu caminhar, é maravilhoso. E hoje eu estou muito feliz de me encontrar contigo, nós duas trabalhando nesse cenário. Quem sabe nos encontramos para fazer um projeto juntos e se embrenhamos no meio da natureza. Ia ser lindo.
Tá, muito obrigada. Eu vou dar voz para outras pessoas. Obrigada, Mi, Flor, queridona. E é isso, né, gente? Falem, pode falar. Perguntem. Oi, Lilian, muito bom ver teu trabalho de novo. Queridona, tudo bem? Sinto honrada em ser tua aluna. E eu queria te perguntar em relação a você falou do narcisismo, né? Eu vejo, assim, o narcisismo, ele tá, acredito eu que tá um pouquinho dentro de cada pessoa. No teu ponto de vista, tu acha isso ruim? De forma alguma. De forma alguma. Não, eu também não acho, mas eu queria a tua opinião. Como que tu vê isso? Vocês sabem, gente, que como sendo uma coisa natural, independente do que tu queira mostrar na foto, eu acho que, né, o autorretrato, ele te conduz a um certo narcisismo. Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu acho, Gabi, tem diferenças entre o que é o narcisismo ou o que é o egoísmo, né? O ser egoísta, egóico, ego, né? Então, isso é uma diferença. Inclusive, de palavra, há um erro conceitual, tá? Narciso, tá? A questão epistemológica do que se chama narciso vem de narcótico, vem de torpor. Torpor, você está entorpecido, entende? Entorpecido, claro, aí tem o mito grego, né, do Narciso, quando ele se entorpece de amor, né, por uma imagem que ele nem sabe que é dele, e ele morre desse entorpecimento, né, desse torpor. Então, o que acontece? O narcisismo, nesse caso, eu acho que é genial e é muito importante. É você estar, você revirar o seu olho e olhar para dentro. É um mergulho, que é o afogamento de Narciso, para dentro de si mesmo, de um autoconhecimento. Tá? Isso é o narcisismo, se for pensar na palavra, né? Exatamente assim. Então, o que me incomoda, sim, é a questão do ego, né? O ego, estar sempre com o ego. Ah, não, eu quero trabalhar comigo porque eu sou aquilo. Eu até me sinto constrangida, assim, né, de estar em palestra, porque a gente tem que falar sempre o eu. É muito chato, assim. Só que, claro, é um momento, né, diferente. Mas essa questão do eu, né, você ser egóico e não conseguir olhar para nada além de você mesmo, isso eu acho complicado. E eu não acho que a representação disso seja através do autorretrato. A representação disso é através de quem julga o corpo, quem julga a forma, a arte em si, as pessoas que censuram isso. Isso é egóico, entendeu? Essa censura é egocêntrica, egoísta, né? Porque o que é? A minha opinião é melhor do que a dos outros, né? A forma que eu penso, que eu vivo é melhor do que a dos outros. Então, isso eu acho realmente problemático, tá? Eu não sei se eu respondi, né, gente? Respondeu, sim. Muito obrigada. Obrigada, Gabi, querida. Bom, eu já disse que eu amo você. Só para quebrar o clima. Não sei, é que esse papo todo sobre narcisismo, sobre egoísmo, é incrível, né? É muito bom a gente poder conversar sobre isso. E eu acho que é isso, né? Você já faz uma busca, né? Acerca da persona, sabe? Desse self, né? Esse self, essa construção do eu de várias pessoas. Se você já tem a concepção disso, provavelmente não está embebida na questão egóica, porque você já está fazendo o trabalho de identificar que é mais do que mais do que uma, são várias, né? E essa persona, né, eu acho que, para mim, isso tem ressoado muito forte, assim, nos últimos tempos, do que eu me visto para ir para determinada situação, do que eu me visto para ir para outra situação, sabe? E aí a gente vai identificando isso e isso já é um caminho, eu acho, bem profundo, sabe? E aí quando você consegue
transmitir todas essas sensações, todas essas camadas que você já transpôs, sabe, ou que está transpondo em uma imagem, isso é uma criação, sabe, por isso que é tão incrível, sabe, por isso que a arte é tão incrível, né, que ela está junto do ambiente da criação, né, ela é essa potência da criação. Eu fico maravilhado, assim, em ver isso, sabe, e para nós, assim, eu falo, estou ocupando uma voz, né, masculina, mas tem vários homens aí que podem falar por si. Existem vários tipos de nudez, né? Vários tipos de nudez. A fala é um deles também, né? Quantas travas que a gente tem na própria fala, sabe? E que não permitem a gente expressar um sentimento e alguma coisa. Então, desnudar-se para além de tirar a roupa, né? Tirar uma concepção, uma casca mesmo, né? E aí estamos aí nesse mundão. Eu agradeço pelas partilhas que vocês fazem, assim, sabe? Porque permitem que a gente consiga olhar para isso de uma maneira um pouco mais sincera, assim, de olho no olho, sabe? De olhar para essa persona que muitas vezes está ali habitando, que você não sabe que está, e que daí vem alguém e te diz, olha para isso aqui, olha para isso aqui. E aí é isso, só mostrando esse papel terapêutico mesmo que a arte tem, né? Tanto para quem faz, como para quem recebe, né? Para quem recebe também. Ah, que lindo, Carlinhos, coração, amor, hein? Gosto muito de te ouvir falando, assim, você sempre tem umas colocações muito boas, assim, né? Muito exatas na hora certa, né? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, né? Que nós estamos condenados a nos reinventar dia após dia, todos os dias, até o último, né? A verdade é essa, né? Então, não somos uma pessoa só, né? Somos várias, certamente. Felipe que eu diga, né, Felipe? Eu vou aproveitar o gancho dessas pessoas e tal. Eu já conheci uma boa parte do seu trabalho, né? Mas agora com essa quarentena e com o isolamento social, eu tive me questionando isso quando eu vi também teu trabalho, esse novo, com as projeções da câmara escura e tal, e de olhar para si para poder olhar para o outro, né? Então, agora com tudo isso, eu tenho trabalhado muito mais com o autorretrato que eu aprendi contigo, que eu vi contigo, para começar a olhar para dentro e ver a arte dentro de si, para poder colocar para fora e ver de que maneira que a gente vai poder fazer algo com isso e ajudar outros e ajudar a gente. Porque eu acho que se a gente não olhar para si, não pensar o que está acontecendo dentro da gente, a gente não tem como pensar no geral, né? Só agradecimento mesmo, muito bom sempre ver teu trabalho, eu adoro. Gabi, de vocês também. O autorretrato agora está sendo muito presente, porque como eu não tenho como sair na rua, né, eu estou começando muito a pensar e a fotografar eu mesma, não no egoísmo, mas no narciso, de reencontrar a Narcisa que há dentro de mim, né, porque tinha escapado um pouco com os exercícios aí que a gente pegou em todos os cursos contigo. Tá dando pra isso. Gabi, fico feliz de ouvir você falar isso, e a gente também está morrendo de saudade de ti, viu? Estou bem feliz. Eu acho que tem muita gente que tá se envolvendo com essas questões da quarentena de formas diferentes, né? Claro, tem pessoas que estão com tragédias muito próximas e tudo mais, então cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Mas também tem pessoas que estão usando esse momento para refletir sobre elas mesmas, né? Refletir sobre o mundo, refletir o papel delas no mundo, pegando esse momento para dar um mergulho para dentro de si, não é verdade? E é interessante isso, porque se o meu instrumento é a fotografia, por que eu não faço isso com a fotografia? Eu não sei me comunicar de outra forma, entende? A fotografia é a minha fala, é a minha porta-voz, tá? Então, eu penso assim, que
se vocês sentem essa necessidade, se joguem, façam isso sim, tá? Não é porque quando eu paro para pensar sobre mim mesma, num momento como esse, que eu paro o mundo para refletir sobre a minha questão humana, até aí tá tudo certo, mas se eu faço isso com a fotografia e o autorretrato, aí tá errado porque é narcisismo ou porque é isso, porque... Quer dizer, não, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente está falando da mesma coisa, só que com linguagens diferentes. Tem gente que escreve, tem gente que fotografa, tem gente que fala, né? Tem gente que, enfim, as pessoas se comunicam, elas usam ferramentas diferentes, às vezes, para os mesmos fins, né? E eu penso que é um pouco por isso que eu trabalho o autorretrato, não só de hoje, né? Desde muito, muito tempo, assim, né? Acho ótimo, pode trabalhar, a prof deixa. Gente, eu quero agradecer vocês estarem aqui até agora, coisa mais linda do mundo. Nossa, eu me sinto extremamente honrada, assim, feliz mesmo, assim, não consigo nem me expressar, assim, por palavras, mas que dia, que sensação boa, que bom poder compartilhar, que bom vê-los, que bom vocês me darem esse retorno. Acho que a gente está aí para o coletivo, né? Como o seu Rádio sempre diz, estamos para o coletivo e é verdade, né? Mais que nunca. Então, gente, então eu tenho que falar também. Fala, Rádio. Então, deixa. Eu queria nem falar, porque eu falei, vou deixar por último, porque aí eu vou estar fechando e já passando para eles, dividindo com eles essa noite maravilhosa que a Lília nos proporcionou e que a tecnologia também está nos proporcionando, a fotografia nos proporciona. Eu acho que esse coletivo que a Lília tocou aí, nesse detalhe do coletivo, ele está na fala do Tássio, quando ele diz que você nos representa, quando você se autorretrata, quando você se desnuda, quando você tem a coragem de, ainda com index, ainda na época do analógico, que aí eu fico muito feliz de ver você trabalhar de uma forma tão primorosa com o analógico naquela época, né? Então você já estava usando essa ferramenta, essa caneta para falar da gente, né? Quando você fala de você. Então, assim, fiquei muito contente de ver como é possível a gente ter esses encontros para dividir com a gente. As falas de vocês, de todos vocês, não só da Lília, trazem para mim essa certeza de que a fotografia, a arte vale a pena a gente lutar por ela, a gente se envolver com ela, a gente usar como bandeira. E a Lília, hoje, aqui, essa noite, me surpreendeu em alguns detalhes, porque eu te conhecia seu trabalho, mas não a pessoa Lília, esse ser humano que lá em 2006 já estava colorindo o corpo com luz, né? E essa luz que a gente usa na fotografia é a luz que você passou para nós hoje à noite. Eu quero dizer que o coletivo aqui está bem representado pelo seu desenho, pela sua habilidade em lidar com essa ferramenta que é a fotografia, para falar do que você pensa da gente, que você pensa da sociedade. Eu acho que quando você não tem narcisismo, mas tem colaboração, coragem de dividir com a gente, quem é você? Eu acho que você está nessa imagem que você passa para a gente o tempo todo. Adorei, aliás, tenho que falar também dessa última imagem que você produziu agora, do quarto, né, do mundo de cabeça para baixo, que você mesmo fala, que assim, eu acho que é o simbólico, é o que pode sintetizar o que a gente está vivendo hoje. O mundo distópico, né? O mundo distópico adentrando ao quarto, né? É isso aí, parabéns, obrigado pela presença de todos, falando aqui pela escola. Quero agradecer a essa noite maravilhosa que vocês também proporcionaram. O Marcelo aqui com a gente. Marcelo, estava te vendo, querido. Maravilha. Que bom. E é isso. Se tiver mais alguma fala, vocês fiquem à vontade. Gente, eu acho que é por aí, tá? Gente, eu falo as minhas palavras, as do Rádio, já falou tudo. Foi, Lilian, foi lindo, obrigada.
bom revisitar. Obrigada, Lu. Ô, Lília, obrigada, tá? Durante a maratona, eu descobri que gosto muito de brincar com a luz, graças ao que eu aprendi com você. Oh, querida, que bom, continue brincando, brinque muito. Gente, olha, se eu puder ter passado pelo menos alguma vontade, um pouco da vontade que eu tenho para vocês, se eu puder ter passado isso, eu já estarei muito feliz. E beberei um vinho com muito gosto agora. Então tá, gente, olha, um grande beijo, obrigada demais aí pela presença. Continuamos nos falando por outros meios. Oh, peraí. Agora a gente vai acender as luzes aqui. Vamos colocar música, vamos fazer uma boate aqui. A rave, acende e apaga a luz, apaga o microfone. A outra do rock and roll. Então tá, gente. Foi ótimo, Lília, muito bom ver carinhas novas aqui também, que a gente não conhecia. E Pedro, eu estou olhando e falando, gente, quem que é esse? Agora que eu vi. É o homem da barba. Que é tu, Pedro, que essa barbona, né? Tá vendo a quarentena, vai mudando as pessoas. E cabeludo também. Crê? E o Marcelito, lógico, mas no começo eu tava, gente, esse Pedro, aí depois que eu vi que era você, mas a barba cresceu horrores na quarentena. Gente. Tá grandinho, o cabelo também. Parabéns, Lília. Parabéns. Obrigada, tá, Lília, por dividir mais noites dessas. Agora vamos boa noite, galera. Valeu, Barbon. Te amo. Ô, Van, eu também te amo. Beijo. Obrigada, Lília, que Michele, adorei a sua palestra. Eu tive que sair, mas eu tinha falado já algumas coisas aí via chat. Amei o seu trabalho de compor com surrealismo e tudo, assim, é uma criatividade muito linda, o surrealismo junto com aquele desdobramento, toda a tua caminhada, achei lindo demais, fiquei muito a fim de conhecer o teu trabalho, assim, presencial lá no Câmara, ou em outras caminhadas por aí, gostei bastante. E é isso. Parabéns, viu? Parabéns, chega mais. Quando tudo der certo, a gente se encontra, a gente conversa, a gente se conhece pessoalmente. Sim. Obrigada. É isso, né, gente? Galera. Eu sou a primeira a sair, então, né? Ninguém quer sair.